Vamos lá, pessoal, tratar agora sobre o poder legislativo. Como eu falei para você na aula passada, é um poder bastante legalista. Você precisa realmente ter um amparo na Constituição Federal, a leitura do texto da Constituição e resolver bastante questão para poder ficar com tudo realmente claro na cabeça. E alguma dúvida pontual você pode se socorrer aí nos livros, né? Seja um resumo, seja um livro de doutrina. Bom, o nosso estudo aqui a gente vai dividir em duas partes. A primeira vai ser essa parte mais geral, onde nós iremos tratar de composição, vedação, imunidades, competência de Câmara, Senado e Congresso Nacional, essa parte que a gente chama aí mais de introdutória. E depois a gente entra no processo legislativo mesmo, porque o seu edital pode cobrar uma ou outra, ou pode cobrar ambas. E aí você consegue realmente direcionar o teu estudo de acordo com o teu edital, a gente separando dessa forma, ok? Bom, o que a gente tem que analisar primeiramente em relação ao poder legislativo? Nós vamos começar com composição. Lembrando que essa parte é muito introdutória. Essa parte inicial, que a gente vai tratar agora, ela vem envolvendo aí com algumas emendas constitucionais, inclusive de 2013, e algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, com base aí na nossa ação penal 470, tá? Que mudou algumas regrinhas aí de competências. Então, essa nossa parte, a gente vai estar tanto no texto, como na doutrina, como na jurisprudência, e eu vou estar te assinalando e te orientando para a gente aprofundar. Falando de composição, nós vamos compor agora todo o poder legislativo em âmbito nacional. Eu vou falar com vocês sobre o legislativo da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, no que diz respeito à Casa Legislativa, membros, tá? Número de membros também, sistema eleitoral e tempo de mandato. Eu sei que é uma parte bastante preliminar, mas ainda é bastante cobrada em prova. Então vem aqui comigo, olha aqui a nossa tabelinha. Nós estamos aqui falando sobre a União, no que diz respeito à sua Casa Parlamentar. Nós sabemos que essa Casa Parlamentar é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é uma casa bicameral, porque ela se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. De antemão, já quero deixar claro para ti que a gente vai encontrar competência na Constituição apenas do Congresso Nacional, onde vai envolver a deliberação das duas casas, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, como nós vamos encontrar também competências que é apenas da Câmara dos Deputados, ou seja, apenas ela decide, ela toma a decisão sem consultar o Senado, e outras competências que serão apenas do Senado Federal, onde ele também vai decidir sozinho, sem precisar consultar aí a Câmara dos Deputados, ok? Diferentemente do que acontece nas outras casas legislativas, o Congresso Nacional é uma casa bicameral. A Assembleia Legislativa nos estados, ela é unicameral. Nos municípios, nós temos a Câmara dos Vereadores ou a Câmara Municipal. E aqui no Distrito Federal, como junta a competência de estados e municípios, nós temos aqui a Câmara Legislativa, ok? Esses são os nomes. Todas as casas, com exceção da União, são casas unicamerais. Assim, por que a Casa Legislativa Federal é uma casa bicameral? E aqui um conteúdo doutrinário para você saber que isso decorre do federalismo. Nós precisamos não apenas de uma representação popular, que é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Nós precisamos ainda de uma representação da nossa federação dentro do Legislativo Federal, que é exatamente o que o Senado Federal faz, representando aqui, pessoal, os estados membros, ok? Então, os estados-membros estão representados na figura do Senado e o povo, assim como na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e na Câmara Legislativa, está representado na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, Casa do Povo, Senado Federal, a Casa dos Estados-membros, tá? Não é de município, não é de Distrito Federal, apesar do Distrito Federal estar ali também compondo o Senado, mas deixe bem clara na tua cabeça que nós temos aí a representação dos Estados-membros no texto literal da Constituição, tá? Sendo aqui bem taxativa. Outra coisa que nós precisamos entender, quem são os membros dessas casas legislativas? Na União, como eu tenho uma casa bicameral, o Congresso Nacional vai ter 2 parlamentares, 2 membros. Nós vamos ter na Câmara dos Deputados o deputado federal e nós vamos ter no Senado Federal o senador da República ou o senador federal, ok? Lembrando aqui que eu tenho uma idade mínima de 35 anos para senador e uma idade mínima de 21 anos para deputado federal, tá? Nós vamos falar disso mais na frente, mas já te enquadrando aqui. Nos estados, nós temos o deputado estadual. Nos municípios, o vereador. E no Distrito Federal, o deputado
distrital. Tá? Lembrando que o Distrito Federal, por exercer competências de estados e municípios, vai elaborar leis aí de competência municipal e de competência estadual, esse deputado aqui distrital, tá certo? Número de membros. Na União, nós vamos ter, na Câmara dos Deputados, 513 deputados federais. Cada deputado desse, pessoal, representa um estado membro. Apesar de ele estar representando todo o povo da nossa nação, esse deputado federal exerce um mandato federal, mas com representação estadual, tá? Então, quando a gente vai falar aí de circunscrição de mandato, é uma circunscrição estadual. Isso é importante para você entender aquela ilegitimidade, aquela inelegibilidade reflexa lá do parágrafo 7º do artigo 14, que nós iremos tratar juntos, tá certo? Mas só para você já estar aqui de antemão ciente que é um mandato, apesar de ser um mandato federal, com circunscrição de cunho, tá? Estadual, porque ele vai sair pelo estado do Ceará, pelo estado de São Paulo, pelo estado da Bahia, e aí representando o povo daquele estado, tá certo? Muito bem, nós temos 513. Esses deputados federais, eles vão estar divididos de acordo com um coeficiente que o TSE faz para definir quantos deputados federais cada estado vai ter no Congresso Nacional. É um coeficiente que leva em consideração o número de população e o número de cadeiras disponíveis no Congresso, tá? Isso é fixado em lei e em resolução do TSE. Recentemente, o STF declarou inconstitucional uma resolução do TSE que tentava modificar o número de deputados na Câmara dos Deputados para cada estado, dizendo que ali era um tipo de normatização que deveria ser feita em lei em sentido estrito, ou seja, uma lei aprovada no próprio Congresso. O TSE, portanto, não estaria aí apto a definir quantos deputados cada bancada, né, de cada estado teria no âmbito da Câmara dos Deputados, ok? Teria que ser lei em sentido estrito. Muito bem. Diferentemente do que acontece na Câmara, que é a própria lei que define, né, o número de deputados e quantos ficarão a cargo de cada estado, o Senado Federal ele já vem aí totalmente dividido pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o Senado Federal terá 3 senadores por estado, ou seja, cada estado membro elege aí 3 senadores. Logicamente que o Distrito Federal também irá eleger um senador, e se a gente for multiplicar 26 estados mais o Distrito Federal, nós vamos ter aí um total de 27. Ou somar, né? 26 estados com mais o Distrito Federal, nós temos aí um total de 27. Multiplicando por 3, nós vamos ter um total de 81 senadores no âmbito aí, tá? Do nosso Senado Federal. Como eu falei para ti, aquela ideia lá de criação de estados e de extinção de estados vai aí, né, de alguma forma, modificar essa composição do Senado Federal. Importante você saber. E aqui a gente tem uma observação. A Constituição fala que os territórios irão entregar à Câmara dos Deputados 4 deputados federais. Lembra dos territórios, as nossas autarquias territoriais, que vão também fazer eleição municipal, se tiver município, né? Elegem aí, lógico, por serem parte, né, da nossa federação, elege da nossa federação, no que eu digo, né, fazendo parte da União, não é ente federado, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, tá? Por fazer parte da nossa nação, vamos colocar assim, fica melhor, os territórios também vão eleger, vão votar para presidente da República e também vão eleger aí parlamentar federal. Mas o único parlamentar federal eleito pelos territórios é o deputado federal. Independente do número de pessoas que existem no território, independente do número ou do tamanho desse território, eu tenho aí 4 deputados federais eleitos por disposição expressa da Constituição, tá? Deputado federal, Câmara dos Deputados. Território não elege senador, tá? Justamente porque não é Estado-membro, não é município, não é Distrito Federal, não vai participar dessa eleição do Senado, tá certo? Então, como ele não faz parte da nossa federação, ele não compõe o Senado Federal, não tem senador federal representando território algum, até mesmo porque o território faz parte da própria União e o Senado Federal representa apenas os estados-membros. Ficou claro? Muito bem. Nos municípios, nós temos aqui uma regra que está prevista lá no artigo 29, inciso 4º da nossa Constituição Federal, tá? Essa regra, pessoal, ela vai levar em consideração o número de deputados, de habitantes que existe naquele município e vai fazer aí uma proporção
em número de habitantes e o número de deputados que pode ter naquele município. Vocês vão ver que é um artigo extenso, tá? É um inciso extenso. Eu não vou dizer para você decorar tudo, a não ser que você tenha muito tempo. Essa composição no número da Câmara de Vereadores foi cobrada pouquíssimas vezes. Quem gosta muito de cobrar isso daqui é a FCC, tá certo? Para você ter uma ideia, nós temos aí linhas que vai até a letra X, então a gente tem aí muitas proporções que existem entre o número de habitantes e o número de vereadores. Confesso que nem eu nunca decorei, tá? Porque realmente é algo impossível de se ver e decorar e ficar com aquilo ali na cabeça, a não ser que você esteja o tempo todo relembrando, mas eu vou ler com vocês esse artigo mais na frente e a gente vai fazer aí algumas ponderações para que você consiga pelo menos se orientar na hora que cair isso aí na sua prova, tá certo? E aí a gente vai fazer umas proporções que também fica fácil de decorar, melhor aí para decorar. Eu não consigo porque realmente a minha memória é de fósforo, principalmente dando aula de constitucional, não tem que me faça decorar o artigo 29A, inciso 4º. Então você que nunca decorou, não se sinta mal, tá aqui a minha confidência, tá? Eu nunca decorei esse inciso porque realmente é um inciso muito extenso e leva número e vocês sabem que número não é comigo, né? Pessoal, em relação aos estados e ao Distrito Federal, nós temos uma regra em comum para poder definir o número de deputados estaduais que existem. Antes da gente passar, eu preciso te trazer uma regrinha da Câmara dos Deputados que eu vou usar aqui para poder te explicar o número de deputados dos estados e do Distrito Federal. Eu disse para ti que nós temos 513 deputados federais, que é uma lei que vai definir quantos deputados federais saem por estado, tá? E a Constituição, ela faz uma baliza para esta lei. Ela diz assim, ó, legalmente vai ser definido o número de deputados federais, só que, não é nesses termos, né? Só que tem que ter pelo menos 8 por estado e no máximo 70 por estado. Ou seja, um estado jamais poderá ter menos de 8 deputados federais ou mais do que 70 deputados federais. Então, o número mínimo de deputados federais que pode ter lá na Câmara de Deputados é 8 por um estado e o número máximo é 70 por estado, ok? Então, ou 8 ou 70, não é 8 ou 80, é 8 ou 70. Esse aí é o número, tá, mínimo e máximo de deputados federais. Por que eu estou tratando com esses números agora? Porque eu quero te explicar que a regra de definição do número de deputados estaduais, tá, no âmbito de estados e distritais, no âmbito do Distrito Federal. Eu te disse que eu sou péssima de números, desde o começo eu te falo, e esse foi um dos artigos que me deixou assim, mais depressiva na Constituição Federal. Amo minha Constituição, ela é linda, maravilhosa, todos os artigos são altamente relevantes, mas esse artigo 27 da Constituição, especialmente, me deu uma dor de cabeça, porque ele traz uma fórmula de matemática escrita no texto da Constituição, para você ver como não dá para a gente viver sem a matemática, né? Para alguns, felizmente, para mim, infelizmente. Esse artigo 27, pessoal, ele vai te trazer uma regra de definição do número de deputados estaduais e distritais, mas ele se baseia no número de deputados federais, para você encontrar esse número da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa. Eu gosto de separá-lo em duas formas, tá certo? Primeiramente, se eu tiver até 12 deputados federais por aquele estado, eu vou usar uma fórmula. Se eu tiver mais de 12 deputados federais, eu vou usar outra fórmula, tá certo? Então, se na tua questão disser que eu tenho 12 deputados federais, ou que eu tenho 9 deputados federais, ou 8 deputados federais, porque só pode ser de 8 a 12, nesse caso, né? Não tem problema nenhum. Quantos deputados estaduais e quantos deputados distritais eu vou ter? É só você multiplicar por 3. Pronto. Multiplicou por 3, você tem aí o número de deputado federal e o número de deputado estadual, tá certo? Então, digamos que eu estou aí no mínimo, com 8 deputados federais lá na Câmara dos Deputados. Multiplicou por 3, eu vou ter nos estados e no Distrito Federal 24 deputados estaduais e distritais. Fechou? Muito bem. Se tiver mais de 12, ou seja, de 13 em diante, não dá mais para multiplicar. A Constituição entendeu, tá? O legislador constituinte originário entendeu que multiplicar por 3 iria aí inchar essa Assembleia Legislativa, essa Câmara Legislativa, o que não seria interessante, essa proporção, né, de 3 vezes o número de deputados federais. No entanto, para que não ficasse muito inchada, ele faz aí uma regrinha que a gente tem que entender. Lembra que o máximo, o ideal, seria multiplicar até 12, né?
Então, até 12, que é 3 vezes 12, ou seja, 36 deputados estaduais, tá tranquilo. Acima disso daí, não dá mais para multiplicar por 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 36, que seria o ideal para se multiplicar, e vou somar com o número de deputados federais que estejam acima do número 12. Como assim, Arsênia? Digamos que eu tenha 13 deputados federais. Então, eu vou pegar 36 e vou somar com a diferença, ou seja, com o que esteja acima de 12. Tenho 13, eu só tenho um deputado federal acima de 12. Então, eu vou somar 36 mais 1 e eu vou ter 37 deputados estaduais quando aquele estado tiver na Câmara dos Deputados 13 deputados federais. Entendeu? Numa fórmula matemática, que quem me deu a pesca foi o nosso amigo Thiago Pacífico, numa fórmula em matemática, eu teria assim, ó, 36 mais deputado federal menos 12. Pronto. Aí aqui você tem 36 mais 13 deputados menos 12, 1. Se fosse 70 deputados, né, que é o nosso máximo, 70 deputados menos 12, como é que eu faço aí as contas? Eu tenho aqui 58. Somando, eu vou ter um máximo de quanto, pessoal? De 94 deputados nas assembleias legislativas e no Distrito Federal. Então, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Legislativa só pode ter no máximo 94 e no mínimo 24. Estão lembrando? No mínimo aqui, ó, 24, que é exatamente 3 vezes 8. Então, enquanto que na Câmara dos Deputados, o mínimo nem é 8, nem 80, é 8 e 70, não é isso? Nas Assembleias Legislativas e na Câmara, né, Legislativa, nós vamos ter aí um mínimo de 24 e um máximo de 94. Fechamos? Isso aí para você fazer a correlação, tá certo? Sistema eleitoral. Na Câmara Legislativa é proporcional. Municípios também é proporcional. Estados também é proporcional. União, Câmara dos Deputados, proporcional. E o único que difere é o Senado Federal, que é majoritário. O sistema proporcional é aquele sistema que a gente tem lá no direito eleitoral, que leva em consideração o número de votos, o número de inscritos filiados, o número de votos que obteve, né, na verdade, o partido, o número de cadeiras que existe na casa parlamentar a ser composta, enfim, tá? Faz aquela mistura todinha e tira lá o coeficiente para somar, né? Proporcional é aquela confusão que tem. O majoritário é aquele simples do executivo. Quem for o mais votado é o eleito, tá certo? Só lembrando que, no caso do Senado Federal, você nunca terá uma renovação total da Casa Legislativa. Como assim, Arsênia? O Senado Federal nunca será renovado integralmente. O Senado Federal, em qualquer que seja a legislatura, ele sempre vai ter membros antigos que estão terminando um mandato. Arsênia, eu não entendi. É assim, ó, você acabou de votar para deputado federal. Próximo ano, o que vai acontecer? Toda a Câmara dos Deputados será diplomada para iniciar um novo mandato. Os 513 deputados federais estarão ali iniciando um novo mandato. No Senado Federal isso não acontece, porque no Senado Federal nós vamos ter sempre uma renovação de 1/3 ou 2/3. A cada 4 anos, uma parte do Senado é renovada, ou é 1/3 ou são 2/3. Por quê? Porque o mandato do senador é de 8 anos. E aqui eu estou te passando 2 informações. O mandato do senador é de 8 anos, o sistema é o majoritário, e eu vou renovar esse Senado, tá? Às vezes em 1/3, às vezes em 2/3. Como assim, Arsênia? Ou eu vou eleger um deputado, ou um senador, ou eu vou eleger 2 senadores. E aí vai variando. De 4 em 4 anos tem eleição para Senado. Só que num ano eu elejo um senador, no outro ano eu elejo 2. Enquanto aquele está terminando o mandato, quando eu estou elegendo 2 senadores, aquele que foi eleito de um ano vai cumprir os seus últimos 4 anos. Aí na próxima eleição eu elejo um.
E aí, nesse mandato aí que está terminando, aquele que eu elegi de 2 está terminando o mandato. E nas próximas eleições eu elejo 2. E aí fica essa brincadeira, tá? De 1 para 2, 1 para 2. 1/3 e 2/3 é a renovação do Senado Federal, certo? Critério majoritário aí para a gente poder analisar. No caso dos deputados, tanto estaduais, distritais como federal e o vereador, nós temos um mandato aí de 4 anos. Ok? Bom, acredito que a gente tenha falado aqui de texto da Constituição, nós temos falado de jurisprudência e tenhamos falado aqui de doutrina envolvendo esse assunto. Você está aí com tudo bem abrangente, bem abordado, tá certo? Vamos dar uma lida aqui no texto constitucional, que como eu te falei, você precisa desse amparo no texto constitucional, porque realmente é ele que vem sendo cobrado mais nas provas. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, como eu te falei, eleito pelo sistema proporcional, como eu te falei, em cada estado, em cada território, olha só, e no Distrito Federal, tá? Então, o território, sim, vai eleger 4 deputados federais, como eu te falei. O número total de deputados federais, bem como a representação por Estado pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar. Lembra? A resolução do TSE, que foi declarada inconstitucional, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70, tá? Nem 8 nem 80, não. Nem 8 nem 70, né? Aqui, menos de 8 ou mais de 70. Muito bem. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Estão vendo a diferença? Senado Federal, portanto, é o único majoritário. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com um mandato de 8 anos, como eu te disse. A representação de cada estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, tá? Mas por 1 e 2/3, como eu te falei. De 4 em 4 anos tem eleição para o Senado, mas eu nunca vou renovar o Senado integralmente. Ou eu renovo 1/3, ou eu renovo 2/3 do Senado. Ou eu elejo um senador, ou eu elejo 2 senadores, tá certo? Cada senador será eleito com 2 suplentes, tá? Modificado, nós perdemos a figura do terceiro suplente. Só um termozinho aqui para tu entender quem é o suplente. O senador ele é eleito com 2 suplentes que ele escolhe, tá lá com ele, você não sabe nem quem é. E caso esse senador seja licenciado, quem vai assumir o Senado Federal é esse suplente. Muito embora eu tenha outro senador que tenha ficado em segundo lugar, no caso de eleger só um. Ou outro senador que tenha ficado em terceiro lugar, no caso de eleger 2. Esse senador que ficou em segundo e ficou em terceiro, ele nunca vai ser chamado. Caso o senador eleito, o de um ou os 2 senadores eleitos, venham ter que se licenciar, quem é chamado para ficar no lugar desse senador são os suplentes. No caso de deputados e vereadores, isso não acontece. Saindo um vereador, aquele seguinte que foi mais eleito, né, que tem aí um número capaz de ser chamado, aquele que foi, né, o seguinte mais eleito, o próximo mais eleito, ele vai mais votado, ele vai ser chamado para ocupar aquele cargo, né, ainda que temporariamente, tá certo? Então é uma diferença que existe entre os dois. Outra coisa que a gente precisa falar, antigamente que eu digo muito há pouco tempo, tá, em 2014, nós tínhamos a figura do terceiro suplente, nós não temos mais, são 2 suplentes. Arsênia, é um grande avanço? Não, um mínimo avanço, tá? Isso aqui é o tipo de medida que a gente faz politiqueira, porque em todo o tempo da Constituição Federal, nós nunca tivemos um terceiro suplente assumindo o mandato de senador federal. Apenas, né, no máximo, aí 2 suplentes. Então, o terceiro suplente nunca tinha sido usado, foi excluído. Ótimo, muito bem. Outra coisa que você precisa saber, como é que a banca e a doutrina pode se referir a esse suplente? A banca vai chamar de senador biônico, tá? Senador biônico é esse suplente aí, é a ideia, né, o nome, digamos assim, doutrinário para esse suplente do senador. Porque é aquele que não obteve nenhum voto, ele está ali simplesmente na carreira. Outra coisa que você precisa saber, tá? A ideia do suplente não respeita a regra de nepotismo. Eu posso colocar meu filho como suplente, eu posso colocar meu marido como suplente, eu posso colocar meu pai, minha mãe, quem eu quiser como meu suplente, tá certo? E aí, logicamente, né, antes de ser eleito. E aí fica, né, tudo ok, tudo bonitinho, caso eu saia, ele pode assumir. Tá certo? Então, a suplência não abrange aí a cláusula de nepotismo, são apenas 2, não são mais 3, e o nome aí é de senador biônico, ok? Continuando aqui,
Está aqui o nosso querido, lindo, maravilhoso artigo 27. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, tá? Isso se for até 12, né? Atingido o número de 36, ou seja, multiplicando 3 vezes 12, ou seja, até 12 deputados federais, será acrescido de tantos quanto forem os números de deputados federais acima de 12, tá? Então, até 12 eu multiplico por 3, acima disso eu aplico aquela formulazinha que eu te mostrei. E tá aqui, ó, no nosso artigo 29, inciso 4º, tratando do número de vereadores em relação a habitantes. Primeira coisa que você tem que ver, o mínimo é 9 e o máximo é 55, tá certo? Mínimo de 9, máximo de 55. Outra coisa que você tem que perceber, todos os números são ímpares, 9, 11, 13, 15, 17, 19, estão vendo? Todos os números são ímpares, beleza. E aí a gente começa, olha só, 9 até 15 mil, acima de 15, tá? Se dobrar o número de habitantes, eu acrescento 2, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho uma proporção vezes 2. Então, 15 mil vezes 2, eu tenho aqui o 30 mil. Só, pessoal, que eu prefiro que tu entenda assim, ó. Olha só o que a gente vai somar. Espera aí que o negócio aqui tá difícil. Pronto, tão simples. Olha só. Se eu somar aqui, ó, mais 15, eu tô nessa partezinha aqui, ó. 11, de 15 a 30. Se eu somar mais 20, eu venho para cá. Estão vendo, ó? 20. Se eu somar mais 30, eu venho para cá. Então, 50 a 80. Estão vendo? Mais 40, não pense que vai ser assim sempre, tá? 120. Tá vendo como é lindo? Então, 15, 20, 30, 40, eu chego até 120. Então, você já sabe aqui que a proporção de 9, 11, 13, tá? 15, 17, é só vocês somando isso daqui. De 120 a 160, começa a diferenciar. Eu vou somar mais 40 de novo, tá? De 160 a 150, eu já vou para 140. E aí vai, ó. Estão vendo? Aqui, ó, 300 a 450, 150. 40, 140, olha só, 150. 450 a 600, 150 novamente. 150 novamente, estão vendo? 150 novamente. Tá? E aqui, ó, tu vai continuar. 150 novamente. 150 novamente. Somando mais 150, tá vendo? Mais 150 mil habitantes, o que for. 150 novamente. Tá vendo? 150 novamente. Aí aqui eu venho para 300. Aqui eu venho para 600. Estão vendo? 600 de novo. E por aí vai. Por que eu estou colocando esses números aqui do lado? A meu ver, é mais fácil decorar esses intervalos, sabendo que começa com 9. Tu estando com esses intervalos na cabeça, porque tu sabe quantos 150 vai ter, quantos 600 vão ter, fica mais fácil na hora da prova de tu mesmo construir essa tabela. Só somando a partir de 9 e 15 mil habitantes, tu consegue aí somando e fazendo isso daqui. É como eu consigo me virar na hora da prova, chegando numa questão dessa aqui. Eu tenho mais ou menos na cabeça quantos vai de 150 em 150, de 600 em 600, para a gente poder saber, né, e conseguir fazer a proporção de um para outro. Te dá um norte, te ajuda, tá? Justamente porque isso aqui é desumano, você decorar isso aqui, né? A não ser que você tenha aí uma memória fantástica, parabéns, você é um vitorioso, tá? Grande vantagem aí para você. Enfim, deem uma olhada, tá? Vejam, tentem fazer esse tipo de proporção, que vocês vão ver que dá certo na hora da prova, para você ter pelo menos uma noção, afiar aí um pouco o teu chutômetro, tá bom?